Helena Mara tinha 23 anos e ela nunca tinha sido tocada. Music não por mãos descuidadas, não por promessas sussurradas no escuro, nem mesmo por um homem corajoso o suficiente para esperar. Music. E o homem que mudaria isso era o único homem que seu mundo a avisou para nunca olhar duas vezes. Lorenzo Devonte, irmão Music de sua melhor amiga. Um nome falado baixinho em Rapport, não porque Music era famoso, mas porque era temido. Ele governava a cidade de torres de vidro e salas sombrias. Ele não perseguia, ele não implorava. E na noite em que Helena sentiu seu olhar demorar-se sobre uma music mesa de família, Lorenzo já sabia algo que ela não sabia. Em seu mundo, a inocência era rara. E uma vez vista, nunca era deixada desprotegida. Esta não é uma história de amor feita para ser segura. Foi assim que Helena Amaro perdeu sua inocência, Music, e como Lorenzo Devonte arriscou seu império para reclamá-la. Helena Amaro havia aprendido muito cedo na vida como ser quieta, não silenciosa, apenas cuidadosa. Em Ravenport, a quietude era uma espécie de sobrevivência. A cidade brilhava como se fosse feita de vidro e ouro, mas sob esse brilho viviam arestas afiadas. As pessoas aprendiam quais ruas evitar, quais nomes, não dizer muito alto, quais verdades eram melhores engolidas do que faladas. Helena vivia no lado mais suave da cidade, num apartamento estreito que cheirava levemente a livros antigos e detergente de lavanda. De sua janela, ela podia ver o brilho distante da orla. Torres, altas, modernas, intocáveis. Um mundo que ela observava, mas nunca entrava. Aos 23, sua vida seguia um ritmo suave, previsível. Café da manhã que ela mal terminava. Uma caminhada para o trabalho com os ombros encolhidos para dentro. Noites passadas lendo ou ajudando sua melhor amiga, ou sentada em silêncio com seus pensamentos. Não havia nada imprudente nela, nada barulhento. E ainda assim, algo dentro dela sempre se sentia inacabado. Helena nunca havia sido beijada. Não era o medo que a impedia. Era a contenção. Uma crença silenciosa de que a intimidade deveria significar algo. Que uma vez dada, nunca poderia ser realmente retirada. Homens a haviam notado antes. Ela sabia disso. O jeito que seus olhos se demoravam um momento demais. O jeito que a conversa se suavizava quando ela falava. Mas Helena sempre se afastava antes que algo cruzasse a linha. Não porque ela não sentisse curiosidade, mas porque a sentia profundamente demais. Ela acreditava em linhas, no certo e no errado, na lealdade, especialmente na lealdade. Sua melhor amiga, Sofia Devonte, era a prova de que a bondade ainda existia em Ravenport. Sofia era brilhante, onde Helena era discreta, destemida, onde Helena hesitava. Elas se equilibravam de uma forma que parecia natural, tácita. O nome Devonte, Clear's Throat, no entanto, isso era diferente. Helena o havia ouvido muito antes de conhecer alguém que o carregasse. As pessoas não fofocavam sobre os Devontes, elas abaixavam suas vozes. Elas olhavam por cima dos ombros. Elas mudavam de assunto. Poder vivia dentro desse nome. Poder antigo, poder perigoso. Sofia nunca falava muito sobre isso. Ela não precisava, e Helena nunca perguntava. Helena vivia no lado mais suave da cidade em um apartamento estreito que cheirava levemente a livros antigos e detergente de lavanda. De sua janela, ela podia ver o brilho distante da orla. Torres, altas, modernas, intocáveis. Um mundo que ela observava, mas nunca entrava. Aos 23, sua vida seguia um ritmo suave, previsível. Café da manhã que ela mal terminava. Uma caminhada para o trabalho com os ombros encolhidos para dentro. Noites passadas lendo ou ajudando sua melhor amiga, ou sentada em silêncio com seus pensamentos. Não havia nada imprudente nela, nada barulhento. E ainda assim algo dentro dela sempre se sentia inacabado. Helena nunca havia sido beijada.
Não era o medo que a impedia. Era a contenção. Uma crença silenciosa de que a intimidade deveria significar algo. Que, uma vez dada, clear throat, nunca poderia ser realmente retirada. Homens a haviam notado antes. Ela sabia disso. O jeito que seus olhos se demoravam um momento demais. O jeito que a conversa se suavizava quando ela falava. Mas Helena sempre se afastava antes que algo cruzasse a linha. Não porque ela não sentisse curiosidade, mas porque a sentia profundamente demais. Ela acreditava em linhas, no certo e no errado, na lealdade, especialmente na lealdade. Sua melhor amiga, Sofia Devonte, era a prova de que a bondade ainda existia em Ravenport. Sofia era brilhante, onde Helena era discreta, destemida, onde Helena hesitava. Elas se equilibravam de uma forma que parecia natural, tácita. O nome Devonte, no entanto, isso era diferente. Helena o havia ouvido muito antes de conhecer alguém que o carregasse. As pessoas não fofocavam sobre o Devonte. Elas abaixavam suas vozes. Elas olhavam por cima dos ombros. Elas mudavam de assunto. Poder vivia dentro desse nome. Poder antigo, poder perigoso. Sofia nunca falava muito sobre isso. Ela não precisava. E Helena nunca perguntava por que fazer perguntas em Ravenport frequentemente levava a respostas que você não podia desaprender. Naquela noite, a noite em que tudo realmente começou, Helena ficou em frente ao espelho mais tempo que o normal. Ela usava um vestido simples. Nada era apertado, nada ousado, apenas tecido macio que repousava contra sua pele como se pertencesse ali. Ela escovou o cabelo uma vez, depois novamente, depois parou. Você está apenas indo jantar, ela lembrou a si mesma. Jantar em família, seguro, comum. Mas seu peito se sentia inquieto, como se algum instinto profundo dentro dela soubesse que a versão de si mesma ali, intocada, não reclamada, ainda intacta, estava à beira de algo irreversível. A casa Devonte era tudo o que Ravenport sussurrava. Vidro, aço, espaço que parecia caro o suficiente para ecoar. Helena seguiu Sofia para dentro. Seus passos leves, quase hesitantes. Conversas pausaram brevemente quando ela entrou. Não rudemente, apenas notavelmente. Ela manteve o olhar abaixado, educada, cuidadosa. E então ela sentiu aquela consciência inconfundível, a sensação de ser vista. Helena olhou para cima e sua respiração falhou. Do outro lado da longa mesa de jantar, sentava-se um homem que não sorria. Ele não precisava. Lorenzo Devonte não a olhava como outros homens. Não havia fome em seus olhos, nem charme, nem convite. Havia clear's throat avaliação, controle, uma quietude que fazia o ar parecer mais pesado, mais lento. Seus olhos se encontraram por apenas um segundo, mas naquele segundo, Helena sentiu algo mudar dentro de seu peito, algo quente e assustador, inteiramente desconhecido. O olhar de Lorenzo demorou-se, depois se afastou, como se ela não fosse diferente do vidro ou dos talheres. Mas Helena sabia. Seu coração já estava lá acelerado. Ela não conhecia o mundo dele. Ela não conhecia a reputação dele, Guilherme. Ela não conhecia as regras pelas quais ele vivia. Tudo o que ela sabia era que a inocência, uma vez notada por um homem assim, nunca mais era invisível. E em algum lugar profundo dentro dela, Helena Amaro sentiu a primeira rachadura silenciosa na vida que ela havia preservado tão cuidadosamente. Em Ravenport, o poder nem sempre se anunciava. Às vezes, ele chegava silenciosamente, no jeito em que a conversa parava no meio da frase, no jeito em que os copos pausavam na metade do caminho até os lábios, no jeito em que o riso se suavizava para algo cauteloso. Helena notou no momento em que seu nome foi pronunciado. Mal estavam sentados quando alguém na outra ponta da mesa se inclinou e perguntou casualmente: Lorenzo vem esta noite? O efeito foi imediato. Cadeiras se moveram, vozes baixaram.
Até Sofia, calorosa e animada momentos antes, se endireitou ligeiramente, como se lembrasse onde estava. Sim, ela disse, ele se juntará a nós. Nenhuma explicação se seguiu. Nenhuma era necessária. Helena não perguntou quem era Lorenzo. Ela já sabia. Ou melhor, ela sabia dele. Todos em Rapport sabiam. Lorenzo Devonte não era discutido como outros homens. Seu nome não era decorado com um exagero ou boatos baratos. Não havia histórias dramáticas trocadas abertamente, nem gabarolices barulhentas ligadas a ele. Apenas fragmentos. Um acordo que encerrou uma guerra antes que começasse. Um rival que desapareceu sem deixar vestígios. Uma torre no centro, onde decisões eram tomadas que remodelavam bairros inteiros da noite para o dia. Poder assim não precisava ser visto para ser sentido. Helena sentou-se em silêncio, com as mãos dobradas no colo, ouvindo enquanto a conversa cuidadosamente mudava, para longe de qualquer coisa que pudesse roçar muito perto do perigo. Isso a fascinava, a precisão com que as pessoas evitavam certos assuntos, o jeito que o medo se disfarçava de polidez. Ela olhou para a cabeceira da mesa. Lorenzo Devonte sentava-se ali com uma desenvoltura que não pedia atenção. Ele não era barulhento. Ele não era expressivo. Ele não dominava a sala com gestos ou palavras. Ele simplesmente existia nela, e a sala se ajustava de acordo. Quando alguém falava com ele, esperava apenas uma fração de segundo a mais do que o necessário por sua resposta. Quando ele acenava, parecia definitivo. Quando ele não falava, ninguém preenchia o silêncio. Helena observava da segurança de sua quietude. Ela notava os detalhes que outros pareciam cautelosos demais para observar. O terno escuro sob medida que lhe caía como intenção, o jeito calmo com que seus dedos repousavam sobre a mesa, relaxados, mas precisos. Os olhos que não perdiam nada, mesmo quando pareciam desfocados. Este não era um homem que reagia. Este era um homem que decidia. Em certo momento, um telefone zumbiu em algum lugar próximo. O som pareceu muito alto, muito repentino. O dono rapidamente o silenciou, murmurando um pedido de desculpas, embora ninguém tivesse reclamado. Lorenzo nem sequer olhou para cima. No entanto, a tensão permaneceu. Helena sentiu-a instalar-se em seu peito como uma respiração contida. Ela disse a si mesma que estava imaginando coisas, que era simplesmente assim que famílias poderosas se comportavam. Que riqueza e influência sempre carregavam uma certa rigidez. Mas essa explicação não se encaixava totalmente, porque não era a admiração que ela sentia na sala. Era cautela, respeito com um toque de medo, e por baixo de tudo, um entendimento tácito de que Lorenzo Devonte não era um homem que se testava. Em certo momento, Sofia se inclinou para perto de Helena e sussurrou suavemente. Não encare. Ele percebe tudo. As palavras não eram provocadoras, eram protetoras. As bochechas de Helena esquentaram enquanto ela rapidamente abaixava o olhar para o prato, envergonhada pela percepção de que ela o estava observando, não abertamente, mas o suficiente. O suficiente para ser notada. Ela se concentrou em sua comida, mas sua consciência se recusava a se calar. Ela podia sentir a presença dele como se sente uma tempestade se aproximando. Ainda distante, mas inegável. Então, inesperadamente, Lorenzo falou. Apenas uma frase. Não era áspera, não era elevada, não era cruel, mas o efeito foi absoluto. A conversa mudou instantaneamente, redirecionada sem discussão ou hesitação. Pessoas acenaram. Alguém concordou. Outro mudou de assunto completamente. Helena olhou para cima antes que pudesse se impedir. Por um breve momento, o olhar de Lorenzo Devonte encontrou o dela novamente. Desta vez, não se demorou, mas algo em seus olhos sugeria que ele já sabia a pergunta dela. Quem é você? E talvez, mais perigosamente, por que você me olha como se não soubesse ter medo? Helena sentiu seu coração bater mais rápido.
Sua curiosidade se aguçando para algo que ela ainda não tinha nome. Medo. Snorts. Ela percebeu. Não a afastava. Isso a puxava para mais perto. E essa era a coisa mais perigosa de todas. A sala de jantar da propriedade Devonte era exatamente como Helena havia imaginado. Vasta, imaculada e estranhamente silenciosa nos cantos, onde as sombras pareciam demorar mais do que a luz permitia. A luz das velas tremeluzia sobre a mesa de mogno polida, capturando o brilho dos copos de cristal e o fraco cintilar dos talheres. Mas era o espaço entre a luz e as sombras que Helena se via observando. Suas mãos repousavam em seu colo, dobradas cuidadosamente para evitar que tremessem. Não era medo, não exatamente. Era antecipação. Uma consciência de que algo invisível havia mudado a atmosfera. No momento em que ela pisou na soleira e então ela o viu. Lorenzo Devonte não se movendo, não falando, apenas sentado à cabeceira da mesa como uma estátua esculpida em sombra e precisão. A conversa zumbia levemente ao redor dele, risadas semiformadas, vozes suavizadas, olhares lançados nervosamente para ele, mas ele não se intimidou, não vacilou, nem sequer os reconheceu. Ele estava calmo, mas calmo como uma lâmina escondida sob seda, sem esforço, mortal, magnético. Então seus olhos se encontraram. Foi breve, acidental, ou assim pareceu. O olhar de Helena havia divagado, não intencionalmente, para a borda da mesa onde Lorenzo sentava, alto, composto, seu cabelo escuro capturando a luz das velas. Apenas o suficiente para tornar os ângulos afiados de seu rosto ainda mais pronunciados. E por um único batimento cardíaco. Ele olhou diretamente para ela. Não era reconhecimento, ainda não. Mas era avaliação, consciência, o tipo que fazia seu peito apertar e seus pensamentos tropeçarem. Um reconhecimento silencioso de que naquela sala cheia de conversas educadas e pretensões familiares, ela existia. E ele havia notado. Helena rapidamente abaixou os olhos, apertando as mãos um pouco mais. Não encare. Não deixe óbvio. Ele saberá. Mas a eletricidade permaneceu no espaço entre eles. Uma pequena tensão impossível que tornava o ar mais pesado e a sala menor. Ela podia sentir a atração de algo perigoso, algo proibido, e isso fazia sua pele formigar onde roçava a sua consciência. Ela olhou para cima novamente, incapaz de resistir, e seus olhos se encontraram uma segunda vez. Mais tempo agora. Não apenas um olhar, uma pausa tranquila e deliberada que fez seu coração disparar. Seu estômago se revirou de uma forma que ela não entendia. A sala ao redor deles parecia embaçar. Vozes, talheres, luz de velas, tudo desaparecendo no fundo, até que tudo o que ela podia ver era ele. Lorenzo Devonte, calmo, preciso, impossivelmente imóvel. O mais tênue levantar de uma sobrancelha, quase imperceptível. No entanto, carregava peso, comando, poder, controle. E ainda dentro desse controle havia curiosidade. Isso a perturbava mais do que o medo jamais poderia. A mente de Helena gritava para ela desviar o olhar, para se concentrar em seu prato, para agir normalmente, para respirar. E ainda assim ela não conseguia. Ela queria, precisava ver se a faísca que ela sentia era real. Se a atração daqueles olhos escuros desapareceria quando ela ousasse sustentar seu olhar. Não desapareceu. Em vez disso, o olhar de Lorenzo demorou-se medindo, avaliando não com malícia, não com intenção, mas com potencial. Ele estava ciente dela, ciente da maneira como ela tentava encolher-se. E talvez em algum canto profundo e desconhecido de sua mente, ele se perguntasse quanto tempo levaria para essa contenção falhar. Do outro lado da mesa, o pulso de Helena disparou. Cada terminação nervosa parecia vibrar em sintonia com o silêncio entre eles. Ela podia senti-lo, mesmo sem toque.
Ela podia sentir a presença que silenciava conversas e tornava o ar quase denso demais para respirar. E nesse sentimento, nessa consciência lenta e sufocante, ela percebeu algo que não havia se permitido admitir antes. A curiosidade era perigosa, o fascínio era perigoso, e o desejo, mesmo antes de ter um nome, era muito mais perigoso. E ainda assim ela não conseguia desviar o olhar. O resto da sala continuava como se nada tivesse mudado. Copos tilintavam, risos ressurgiam e garfos raspavam pratos. Mas Helena sabia diferente. Aquele único olhar prolongado do outro lado da mesa havia mudado tudo. A tensão havia sido estabelecida, as regras não ditas, e um fogo de combustão lenta havia se acendido entre a inocência tranquila e cuidadosa de Helena Amaro e a presença perigosa e controlada de Lorenzo Devonte. Ela ainda não sabia, mas nada em Raverport ou em sua vida cuidadosamente preservada seria o mesmo. Helena Amaro sentou-se imóvel, mal respirando, enquanto o jantar em família continuava ao seu redor. Ela já havia aprendido que a casa Devonte funcionava com regras tácitas, poder silencioso e linhas invisíveis traçadas no ar. Cada olhar, cada gesto carregava peso, cada silêncio era deliberado, E o mais importante, cada limite, especialmente os traçados por Lorenzo. Devonte era absoluto. A luz da vela tremeluzia sobre a mesa polida, capturando os ângulos afiados da mandíbula de Lorenzo, a intensidade escura de seus olhos. Ele não falou com ela diretamente, ainda não. Mas a clear throat, consciência de seu olhar, pairava sobre ela como uma sombra. Não opressiva, não ameaçadora, mas inescapável, um lembrete silencioso. Ele estava presente, ele estava observando, e ele entendia. Limites melhor do que qualquer um que ela já conhecera. E ela também entendia porque naquela presença quieta e medida, ela de repente se lembrou do aviso que ela havia uma vez descartado como exagero. Os sussurros de Sofia, os olhares de soslaio de família, amigos, o cuidado em baixar as vozes sempre que o nome Devonte surgia. Não eram fofocas, eram sobrevivência. E Lorenzo era o centro de tudo isso. Ele não era apenas um homem, ele era uma força, uma encarnação viva de regras que não podiam ser quebradas sem consequências. A mente de Helena divagou de volta àquele primeiro momento do outro lado da mesa, a intensidade de seu olhar e a minúscula faísca que ela havia sentido. Uma faísca que ela ainda não conseguia nomear. Desejo, curiosidade, fascínio. Tudo isso, ela percebeu, existia perigosamente perto da linha. E era uma linha que ela não tinha permissão para cruzar. Seu pulso acelerou enquanto ela o observava falar brevemente com outro parente. Suas palavras eram calmas, precisas, chamando atenção sem aumentar o volume ou o tom. A sala se dobrava em torno dele sutilmente, sem que ninguém percebesse que havia se movido. Isso, ela pensou, era poder, o tipo que não precisava gritar para dominar. E ainda assim havia algo na maneira como ele a olhava. Não a observação fria de estranhos ou a polidez de conhecidos, mas um cálculo silencioso, uma sensação de que ele já sabia como ela se sentia antes mesmo de ela mesma. Helena engoliu em seco, apertando os dedos no colo. Isso é proibido, ela sussurrou o pensamento para si mesma. Não porque o desejo fosse errado, embora talvez fosse, mas porque as regras de família, lealdade e decoro ditavam isso. Lorenzo Devonte era o irmão de sua melhor amiga, intocável, inacessível, perigoso. E era precisamente esse perigo que tornava impossível desviar o olhar. Ela percebeu que os limites não eram apenas sobre ele, eram sobre ela também. A inocência que ela havia guardado por 23 anos era frágil, delicada e inteiramente na esfera de influência de Lorenzo. Um passo em falso poderia quebrá-la. Um olhar descuidado, uma palavra não intencional, um roçar acidental de consciência. E tudo o que ela havia protegido dentro de si
poderia ser reclamado por um homem que não pedia permissão. Sua mente disparou, mas seu corpo permaneceu imóvel. As lições que ela havia aprendido sobre contenção, sobre cautela, sobre sobrevivência, elas estavam todas de repente vivas. Ela tinha que se mover cuidadosamente, falar cuidadosamente, até respirar cuidadosamente. Um garçom passou, colocando um copo de água fresca na frente dela. Ela olhou para cima a tempo de encontrar os olhos de Lorenzo novamente. Desta vez não foi fugaz. Demorou apenas o suficiente para perturbá-la, para lembrá-la de que ele percebia tudo, que ele pesava cada pensamento que ela não expressava, que ele entendia limites e os testava silenciosamente. O coração de Helena pulou não de medo, mas da emoção do reconhecimento. Ela era vista não como ela mesma em sua vida pequena e tranquila, não como a garota que seguia regras e permanecia invisível, mas como alguém que havia, talvez sem saber, entrado em um mundo que ela não tinha o direito de entrar. E então o aviso veio suavemente através do toque gentil de Sofia em seu braço. Um lembrete, um empurrão. Lembre-se de quem ele é. Lembre-se da linha. O olhar de Helena baixou. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Ela entendeu mais do que queria admitir. A linha havia sido traçada. Ela estava bem na beira, e cruzá-la, mesmo mentalmente, era o primeiro passo para perder o controle de uma vida que ela havia mantido tão cuidadosamente intacta. A presença de Lorenzo era poder. Sua contenção era autoridade. E naquela sala tranquila e mal iluminada, Helena percebeu que o desejo sozinho não seria suficiente para sobreviver. Ela precisaria de coragem. Ela precisaria de inteligência. E o mais perigosamente, ela precisaria resistir. A linha era clara, e pela primeira vez, Helena Amaro entendeu o que significava realmente estar à beira do perigo, fascinada e aterrorizada ao mesmo tempo. Helena sempre se orgulhou de ser cuidadosa, silenciosa, educada, invisível quando necessário. Mas esta noite, toda essa disciplina estava à beira do colapso. Ela não havia planejado chamar a atenção. Ela simplesmente havia sido ela mesma, sentada em silêncio, ouvindo, seus olhos vagando apenas o suficiente para absorver a grandiosidade da propriedade Devonte, o tremeluzir da luz das velas na madeira polida, as sombras que dançavam no teto. Mas no momento em que o olhar de Lorenzo Devonte a encontrou novamente, o equilíbrio cuidadoso que ela mantinha ameaçou desmoronar completamente. Não foi apenas um olhar. Foi deliberado, medido, como um predador estudando o ritmo de uma pequena e cautelosa criatura do outro lado da sala. E ainda assim, havia algo quase imperceptível sob o cálculo. Um reconhecimento, uma tênue faísca de curiosidade que fez seu peito apertar e seu pulso acelerar. Helena percebeu que estava prendendo a respiração. Ela exalou lenta e superficialmente, dizendo a si mesma que estava imaginando, que ele não poderia estar ciente dela. Não verdadeiramente. E ainda assim, cada instinto em seu corpo gritava o oposto. Os olhos de Lorenzo a seguiram, não de uma maneira errante e distraída, mas com precisão. Uma sutil inclinação da cabeça, o mais leve estreitamento dos olhos, cada micromovimento calculado, deliberado, medido. Ela estava sob escrutínio, e nunca em sua vida se sentira tão exposta. Seus dedos apertaram a borda de seu guardanapo. Não olhe por muito tempo. Não deixe óbvio. Mas era tarde demais. Ele já havia notado que do outro lado da mesa, uma conversa sobre arranjos de negócios e gestão de patrimônio continuava. Ninguém mais parecia ciente da tensão que silenciosamente crescia entre eles. Mas Helena podia sentir, como eletricidade rastejando em sua pele, um raio pronto para cair. A presença de Lorenzo era pesada, deliberada, quase tátil na maneira como se instalava ao redor dela, remodelando o espaço sem uma palavra, sem um gesto.
Ela usou um pequeno e cauteloso olhar para ele. Ele estava observando, e não da maneira casual de um observador curioso. Ele estava ciente de cada detalhe, o leve tremor de suas mãos, a maneira como sua postura mudava, o cuidado em abaixar o olhar quando ela percebeu que havia sido pega. Um arrepio percorreu sua espinha. Isso era perigoso. Ela podia sentir. E ainda assim, algo dentro dela não conseguia se afastar. Havia um magnetismo, silencioso, mas impossível de ignorar, que a puxava para ele, mesmo quando sua mente gritava para ela recuar. Então, sem uma palavra, Lorenzo inclinou-se ligeiramente para a frente, apenas o suficiente para que o movimento fosse notado, mas não o suficiente para chamar a atenção. Era um sinal sutil, quase imperceptível para qualquer outra pessoa na sala. No entanto, parecia um reconhecimento, um teste silencioso. O coração de Helena batia forte. Ela percebeu que havia sido pega em um jogo particular, um em que as regras eram invisíveis, as apostas não ditas e as consequências potencialmente devastadoras. E de alguma forma, contra todo instinto em que ela já confiara, ela não queria se afastar. Foi nesse momento que ela realmente entendeu a natureza de Lorenzo Devonte. Não os sussurros, não as histórias de poder e controle que seguiam seu nome como sombras, mas a realidade dele. Calmo, preciso, ciente de tudo. E absolutamente incapaz de ser ignorado uma vez que ele havia direcionado sua atenção para alguém, Helena engoliu em seco. Seu corpo, geralmente tão disciplinado, atraiu a cada batida do coração. Ela sentiu a tensão enrolar-se ao redor dela como um fio elétrico, apertado e perigoso, ainda assim emocionante. Era um reconhecimento silencioso de que ela era vista, que ela importava, que por razões que ela ainda não conseguia nomear, Lorenzo a havia notado. E enquanto seus olhos se encontravam pela última vez do outro lado da mesa, ela entendeu algo que não havia se permitido admitir antes, que isso não era mais sobre observação. Era um teste, e sem nem saber, ela havia pisado no tabuleiro. Um sorriso sutil, quase invisível, tocou seus lábios, apenas o suficiente para sugerir consciência, apenas o suficiente para perturbá-la completamente. Helena percebeu, com uma mistura de medo e fascínio, que a combustão lenta havia começado, que o predador havia notado a presa e que nada em seu mundo cuidadosamente controlado poderia permanecer o mesmo novamente. Helena Amaro havia passado a vida se movendo em silêncio, observando cuidadosamente e nunca cruzando linhas das quais não pudesse recuar. Mas esta noite, sentada à luz fraca das velas da propriedade Devonte, ela percebeu que algumas linhas não podiam ser ignoradas. Elas só podiam ser respeitadas ou as consequências seriam imediatas. Sofia se inclinou para ela do outro lado da mesa polida, sua voz um mero sussurro que carregava um peso muito maior do que as próprias palavras. Cuidado, ela disse. Não o deixe ver muito. Ainda não. Não até você entender quem ele realmente é. Helena piscou, sem saber se queria segurança ou alarme. Ela sentira a atração, a consciência manética e perigosa de Lorenzo Devonte, e isso a emocionava e a aterrorizava. Ela queria ignorar o aviso. Ela queria dizer a si mesma que estava imaginando perigo onde não existia. Mas os olhos de Sofia, arregalados e sinceros, não deixavam margem para dúvidas. Ele percebe tudo, Sofia acrescentou suavemente, sua mão roçando a de Helena por apenas uma fração de segundo. Um olhar errado, uma palavra errada. E não é apenas atenção, é escrutínio. E o escrutínio em seu mundo não é gentil. Helena engoliu em seco. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo, embora a sala estivesse quente. A luz das velas refletindo nos pisos polidos. Ela havia sido cuidadosa. Ela havia sido quieta. Ela até disse a si mesma que poderia permanecer invisível, intocada pela reputação que precedia Lorenzo Devonte, como uma nuvem de tempestade sobre Ravenport. E ainda assim ela sabia que já havia sido notada.
Foi no breve olhar do outro lado da mesa que pareceu se estender por uma eternidade. Na sutil inclinação de sua cabeça quando ele falava, na maneira como seus olhos escuros pareciam pesar cada pensamento dela antes mesmo que ela tivesse a chance de falar, ele estava ciente. Ele havia estado ciente desde o momento em que ela entrou na sala. E agora o aviso de Sofia cristalizava o que Helena havia sentido o tempo todo. Esta era uma atenção perigosa. Sofia se recostou, sua voz quase perdida no suave murmúrio de outros convidados. Você não precisa entendê-lo ainda, ela disse. Apenas mantenha distância, respeite a linha. Distância, respeito, limites. Palavras que Helena há muito usava para navegar na vida, agora carregando um peso que ela nunca havia imaginado. Porque a linha não era apenas uma sugestão. Clear's throat era invisível. Sim, mas sólida, forte o suficiente para conter, mesmo a curiosidade mais imprudente. E ainda assim, logo além dessa linha estava Lorenzo. Calmo, preciso, intocável e ciente dela de maneiras que ela não ousava esperar. O coração de Helena disparou e ela percebeu que o fascínio podia ser tão perigoso quanto o medo. Um olhar, um passo em falso, um segundo de ousadia, e ela poderia se ver arrastada para um mundo que não estava pronta para habitar. Um suave tilintar de talheres chamou sua atenção, e ela olhou para cima apenas para encontrar o olhar de Lorenzo, brevemente encontrando o dela novamente, apenas por um segundo, o suficiente para fazer seu pulso trovejar em seus ouvidos. Ele não sorriu, ele não acenou, ele não falou, mas a mensagem era clara. Ele sabia que ela estava pensando, sentindo, calculando, e ele estava esperando para ver se ela agiria imprudentemente. O aviso que Sofia havia sussurrado agora ressoava em cada terminação nervosa. Helena não era estranha ao perigo. Ela havia crescido cuidadosa, cautelosa, disciplinada, mas nunca havia experimentado uma presença como esta. Silenciosa, controlada, magnética, testando-a sem mover um músculo, comandando a atenção sem levantar a voz, observando-a como se o momento em que ela vacilasse mudaria tudo. E naquele instante, Helena percebeu outra coisa. O perigo não era apenas sua reputação ou o poder que o seguia como sombras. O perigo era a atração, o fascínio silencioso, a atração inegável por um homem sobre o qual ela havia sido avisada a vida inteira. Ela baixou o olhar para o prato, apertando as mãos firmemente em seu colo. Seu corpo estava tenso, vivo de maneiras que ela nunca havia se permitido estar. Ela havia sido avisada. Ela havia sido aconselhada. Ela havia sido instruída a pisar com cuidado. E ainda assim, ela não conseguia parar de se sentir atraída por ele. Pelo homem cujo nome silenciava as salas, cuja presença dobrava o ar ao seu redor, cujo olhar escuro e ilegível podia acender um fogo para o qual ela ainda não tinha palavras. O aviso era claro. O perigo era real. E Helena Maru, pela primeira vez, percebeu que às vezes as lições mais poderosas vinham embrulhadas não em ameaças ou violência, mas em cautela silenciosa, cuidadosa e deliberada de alguém que a amava o suficiente para tentar protegê-la de um mundo em que ela ainda não ousava entrar. Porque no mundo de Lorenzo Devonte, mesmo o fascínio tinha consequências, e um passo em falso poderia mudar tudo. Helena Amaro nunca sentira o perigo tão perto que quase podia ser tocado. Começou com um som suave, um passo em falso, uma voz apressada do corredor, o eco de passos no Clear's Throat, corredor de mármore da propriedade Devonte. A princípio, ela pensou que não era nada, um movimento normal em uma casa cheia de gente. Mas então a mudança sutil no ar a avisou do contrário. Seu coração disparou. Ela podia sentir antes que sua mente registrasse completamente a ameaça. Alguém desconhecido. Alguém ousado o suficiente para se aproximar da borda do domínio privado da família Devonte. E então ela sentiu uma sombra fria roçando seu ombro.
Uma mão que quase roçou a dela quando ela se virou por reflexo. Sua respiração ficou presa na garganta. Ela congelou. Fique onde está. A voz não estava elevada, mas carregava o peso do comando. Lorenzo Devonte emergiu das sombras, movendo-se com uma precisão silenciosa que fez o pulso de Helena disparar. Sua presença sozinha parecia dobrar o espaço ao seu redor. O intruso, um homem claramente despreparado para a força em que havia tropeçado, congelou no meio do passo. O estômago de Helena se revirou quando ela percebeu o quão perigoso poderia ter sido, o quão rapidamente um momento descuidado poderia se transformar em desastre. E ainda assim, ela não recuou. Não completamente. Seu olhar estava fixo em Lorenzo. E naquele momento, cada instinto lhe disse duas coisas. Este homem era seu perigo, e ele também era seu escudo. Os olhos de Lorenzo se voltaram para ela por apenas um batimento cardíaco. E naquele olhar, Helena entendeu mais do que quaisquer palavras poderiam transmitir. Ele a vira, ele avaliara o risco. E ele escolhera protegê-la silenciosamente, eficientemente, sem cerimônia. O intruso hesitou, incerto. Lorenzo não moveu a mão nem levantou a voz. Ele simplesmente ficou, uma figura de autoridade tácita. E ainda assim, o espaço ao redor dele era impenetrável, uma parede de controle que não exigia força física. O homem reconheceu-o instantaneamente e recuou, deixando Helena tremendo ligeiramente, mas ilesa. Ela exalou lentamente, suas mãos tremendo em seu colo. Seu pulso ainda disparava, um tambor caótico contra o silêncio que se seguiu. Ela queria falar, agradecê-lo, reconhecer o risco que ele havia absorvido por ela, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Em vez disso, ela simplesmente encontrou seu olhar. Lorenzo não falou, não sorriu, não mudou sua expressão. Mas a intensidade de seus olhos escuros enviou um choque através dela, um que era inteiramente diferente do medo. Era fascínio, era curiosidade, era tudo o que ela havia tentado suprimir nas últimas noites. Você deveria ser mais cuidadosa, ele disse finalmente, seu tom baixo, suave, medido. Não uma reprimenda, não um aviso, apenas uma afirmação, factual, absoluta. Helena assentiu quase imperceptivelmente. Sua mente disparava, mas seu corpo se sentia enraizado no lugar, preso entre alívio, adrenalina e uma inesperada consciência dele. Ela nunca estivera tão perto dele, e ainda assim, ela sentia como se estivesse sob seu olhar a vida inteira. Ele não se demorou, não falou mais, mas sua presença permaneceu. Uma gravidade silenciosa puxando-a para um mundo sobre o qual ela havia sido avisada. Um mundo que ela ainda não entendia, mas não conseguia escapar. Helena percebeu algo que não havia se permitido admitir antes. O perigo nem sempre te afastava. Às vezes te puxava para mais perto. Às vezes as mãos que podiam te destruir eram também as mãos que podiam te proteger. E às vezes o homem que você mais deveria temer era o próprio homem, cuja presença você não conseguia parar de desejar. Seus dedos tremeram enquanto ela tocava a borda de seu guardanapo se ancorando. Seu peito arfava não de exaustão, mas de consciência. Lorenzo Devonte a notara, a protegera, a testara, e ao fazê-lo, ele havia despertado algo que ela não previra. Uma atração inegável pelo único homem cujo mundo ela havia sido avisada para evitar. Pela primeira vez, Helena entendeu. Fascínio e perigo estavam entrelaçados. E nos corredores silenciosos da propriedade Devonte, nas sombras entre a luz e a chama da vela, ela sentiu a atração lenta e tácita de uma força que ela não podia resistir nem definir. Helena Amaro crescera aprendendo que algumas paredes eram visíveis, algumas eram escondidas, e Clear's Throat, algumas existiam nos espaços que você nunca pensou em notar. Depois desta noite, ela percebeu que Lorenzo Devonte era um mestre em todos os três. A noite havia se estabelecido em um ritmo tranquilo,
O tilintar dos pratos e o suave murmúrio das conversas envolvendo-a como um cobertor familiar. Mas sob a normalidade, uma presença que ela podia sentir sem ver, uma força calculada e controlada que marcava as bordas de seu mundo. Helena notou a princípio quando ela pegou um copo de água. Os olhos de Lorenzo se moveram brevemente em sua direção, e naquele instante, alguém se aproximando do lado oposto da sala de repente parou, seus passos vacilando, como se uma barreira invisível tivesse surgido de repente. Ninguém mais na sala poderia ter notado, mas Helena, sim. Ela sentiu isso enrolar-se ao seu redor, quente e protetor, mesmo enquanto ela tentava fingir que não estava ciente. Não eram palavras, não era toque, não era um gesto que qualquer outra pessoa pudesse reconhecer. Era pura presença. Ela tentou encolher-se em sua cadeira, os ombros se dobrando para dentro. Ela não queria a atenção, não mais. Ela queria permanecer invisível, intocável, como ela havia aprendido a ser. Mas a verdade era impossível de ignorar. Onde quer que a atenção de Lorenzo fosse direcionada, ela podia sentir. Uma linha invisível traçada ao seu redor, tácita, mas absoluta. O espaço que ela ocupava era reivindicado, não com uma posse que exigia, mas com uma autoridade silenciosa e inegável que fazia o próprio ar mudar. O pulso de Helena acelerou. Sua mente disparou. Isso não era mais simplesmente fascínio. Isso era controle, sutil e deliberado. E isso a emocionava e a aterrorizava. Ela usou um olhar para ele. Lorenzo sentava à cabeceira da mesa, calmo, sereno, intocado pelo burburinho e movimentos ao seu redor. Seu olhar demorou-se por um batimento cardíaco, não procurando, não agressivo, mas avaliando. E nessa avaliação silenciosa, Helena sentiu. Ela estava sendo protegida, não por palavras, não por força, mas pela pura precisão de sua consciência. A percepção era inebriante e assustadora. Era como se o ar ao seu redor tivesse se tornado uma esfera privada, um espaço que só ela podia sentir e só ele podia comandar. Cada movimento que ela fazia, cada respiração era contabilizada. Não com crueldade, não com julgamento, mas com uma atenção tão completa que a deixava crua e exposta de uma forma que ela nunca havia experimentado. Helena se mexeu em seu assento, tentando acalmar seu coração disparado, mas não conseguia. Os limites invisíveis traçados por Lorenzo Devonte já haviam reivindicado parte de sua mente, parte de sua atenção, parte da reserva tranquila em que ela sempre confiara. Ela estava ciente dele. Ela estava ciente da maneira como ele observava, esperava, controlava o espaço ao seu redor sem nunca tocá-la. E nessa consciência, ela se sentiu mudar. Ela percebeu lentamente que a segurança podia ser perigosa, que a proteção podia ser inebriante, que o fascínio podia se transformar em uma força que ela não podia resistir. E então, em um movimento sutil que ninguém mais percebeu, ele se inclinou ligeiramente para trás em sua cadeira, os olhos apenas brevemente nela novamente, e Helena sentiu. Um aviso silencioso, uma reivindicação silenciosa, um limite que ela entendeu imediatamente. Aproxime-se demais, cruze essa linha, e ela seria arrastada ainda mais para um mundo para o qual ela ainda não estava preparada. Recue demais, e a amarra invisível apertaria. Um lembrete do controle que ele exercia. Ela exalou lentamente, percebendo que estava prendendo a respiração. E então, quase imperceptivelmente, ela se permitiu sentir. A atração do homem que ela deveria temer. O homem cuja proteção já a havia enredado de maneiras que ela não conseguia nomear. Pela primeira vez, Helena Marrot entendeu o verdadeiro poder da presença. Não precisava de toque. Não precisava de palavras. Só precisava que ele fosse. E isso era o suficiente para reivindicar sua atenção, seus pensamentos, seu fascínio. Ela baixou o olhar para o prato, o coração ainda disparado,
e silenciosamente reconheceu a verdade que não podia dizer em voz alta. Lorenzo Devonte já havia começado a moldar seu mundo, e ela era impotente para resistir. Helena sempre pensou que entendia o mundo de Ravenport. Ruas, famílias, sussurros de poder. Ela acreditava ter visto o suficiente para saber onde a segurança terminava e o perigo começava. Mas ela era ingênua. Ela era protegida. E esta noite, a verdade que ela estava prestes a descobrir arrancaria todas as ilusões reconfortantes que ela havia construído ao seu redor. A família havia se retirado para um lounge privado após o jantar. A sala cheirava levemente a couro e madeira envelhecida. Lâmpadas baixas projetavam luz âmbar nas paredes, pintando sombras que pareciam esticar e dobrar com vida própria. Helena sentou-se nervosamente em uma poltrona macia, mãos firmemente dobradas no colo. Ela esperava conversas, bate-papo, a tagarelice educada que seguia um jantar formal. Ela não o esperava. Lorenzo Devonte entrou na sala com a precisão de um homem que nunca tropeçava, nunca hesitava, nunca permitia que o caos o tocasse. Cada passo que ele dava parecia medido, deliberado, como se o próprio chão se curvasse à sua vontade. O pulso de Helena disparou. Ela o havia observado de longe, sentido a atração de sua presença, mas agora ele estava perto, e o peso de seu império pressionava como uma força tangível. Você entende o que significa me conhecer, Helena? Sua voz era calma, suave, controlada, sem raiva, sem ameaça, apenas fato. Helena engoliu em seco. Ela não assentiu. Ela não conseguia. Ela sentia como se o ar tivesse engrossado ao seu redor, denso com a gravidade de verdades não ditas. Eu vejo uma cidade que teme meu nome. Ela conseguiu dizer, sua voz pequena, cuidadosa. Ele não sorriu. Ele não a corrigiu. Ele apenas inclinou a cabeça, observando-a como se atestasse. Compreensão, sua coragem, sua inocência. O medo é apenas parte disso, ele disse baixinho. Ravenport se dobra às minhas escolhas. Decisões tomadas aqui não afetam apenas a mim. Elas se espalham por cada rua, cada família, cada acordo. Poder sem consequência não existe. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que ele era poderoso. Ela sentira o peso de sua presença, mas nunca havia realmente entendido a profundidade disso, o alcance, a influência silenciosa, o custo. Estar perto de Lorenzo Devonte era entrar em um mundo onde as regras eram diferentes, onde erros podiam ser fatais, onde a inocência podia ser obliterada com um único olhar errado. Sua mente disparou, lembrando o aviso sutil que Sofia lhe dera. Cada gesto, cada olhar cuidadoso, cada cautela sussurrada fazia sentido agora. Lorenzo não era apenas um homem a ser admirado ou temido. Ele era uma força da natureza, e ela já havia atraído sua atenção. Ela começou, mas as palavras falharam. Como ela poderia explicar o turbilhão de fascínio e medo que havia se enraizado dentro dela? Como ela poderia transmitir a atração perigosa que sentia por aquele homem que era protetor e predador? Ele se inclinou ligeiramente para a frente, os olhos escuros, afiados, mas ilegíveis. Este não é um mundo para os ingênuos. Helena, você foi avisada e ainda assim está aqui. O peso daquela afirmação se instalou em seu peito como uma pedra. Ela percebeu então a verdade disso. Seu fascínio, sua curiosidade, sua atração, tudo isso era visível para ele. Ele os entendia. Ele podia manipulá-los, clear throat, e ele podia protegê-la ou destruí-la sem nunca levantar a mão. Ela respirou fundo. Eu entendo mais agora, ela admitiu. Eu vejo as apostas, o custo. A expressão de Lorenzo suavizou-se apenas ligeiramente, o suficiente para que ela sentisse, embora ninguém mais na sala pudesse. Entender é uma coisa. Sobreviver a isso é outra, ele disse. O coração de Helena batia forte em seu peito. Ela havia sido fascinada por ele. Clear throat.
Ela havia sido atraída pela intensidade de seu olhar, os limites invisíveis que ele estabelecia, a tensão de combustão lenta que a assombrava desde o primeiro jantar juntos. Mas agora ela entendia que o fascínio tinha consequências, que estar perto dele não era apenas emocionante, era perigoso. E ainda assim, mesmo sabendo das apostas, ela não podia recuar. Ela não podia ignorar a atração magnética de sua presença, a posse sutil que ele exercia sem toque ou palavra. Pela primeira vez, Helena Amaro percebeu que no mundo de Lorenzo Devonte amor, fascínio, proteção e perigo estavam todos entrelaçados. Que o homem que podia salvá-la com um olhar também podia consumi-la em um piscar de olhos, e que entrar em sua órbita significava aceitar o custo, qualquer que fosse. O lounge estava silencioso agora, o suave zumbido da cidade lá fora mal alcançando as grossas janelas de vidro da propriedade Devonte. Helena Amaro sentava-se em frente a Lorenzo, com as mãos cuidadosamente dobradas no colo. Mas cada nervo em seu corpo parecia eletrificado, vivo com consciência. Ele estava perto o suficiente para que ela pudesse ver as leves saliências de sua mandíbula, a tensão controlada em seus ombros, o quase imperceptível movimento de uma sobrancelha quando ele a estudava. E ela estava dolorosamente ciente de quanto espaço ele reivindicava sem nunca se mover. O ar entre eles era tenso, carregado, um fio esticado com energia invisível. Ela queria falar. Ela queria se desculpar pela curiosidade que havia atraído sua atenção para ele, pelo fascínio que não conseguia conter. Mas as palavras morreram antes de chegarem aos seus lábios. Ela podia sentir o peso dele, a autoridade, o comando, a força silenciosa que fazia até sua própria respiração parecer superficial, e então seus olhos se encontraram. Não um olhar, não uma observação casual. Um olhar completo e deliberado que a mantinha no lugar, media seus pensamentos, lia suas intenções antes mesmo que ela se permitisse pensar. Seu coração disparou. Cada batida parecia ecoar na sala mais alto do que o zumbido da cidade além. Helena sentiu-se inclinar ligeiramente para a frente, embora nunca admitisse. Algo na maneira como Lorenzo a olhava a atraía, magnético e inegável. Cada regra pela qual ela vivera, a disciplina cuidadosa, a contenção, as paredes invisíveis que ela havia construído ao redor de seu coração, ameaçavam desmoronar sob o peso daquele olhar. Você está ciente da linha, ele disse baixinho, quase gentilmente. No entanto, havia aço sob a suavidade. E ainda assim você atesta, suas bochechas coraram. Ela abaixou os olhos, fingindo examinar as mãos, fingindo não tremer. Embora cada instinto lhe dissesse que ela estava exposta, crua sob o escrutínio de um homem que não precisava tocá-la para reivindicar sua atenção completamente. Você, ela começou suavemente, hesitando. Sua voz estava quase perdida na luz fraca. Você vê tudo. Ele assentiu ligeiramente, apenas o suficiente para afirmar a verdade sem elaborar. Sua presença pressionou mais perto, mesmo sem se mover. O espaço entre eles se tornou um palco de tensão silenciosa, cada um ciente do outro de maneiras que as palavras nunca poderiam transmitir. A mente de Helena disparou. Ela nunca havia experimentado esse tipo de proximidade antes. O tipo que a fazia acutely ciente de sua própria batida cardíaca, sua própria respiração, sua própria contenção. Ela se sentia frágil e ousada ao mesmo tempo, atraída por ele de uma maneira que desafiava a lógica, que desafiava a cautela. Clear's throat. E então aconteceu. Por um segundo fugaz e impossível, Lorenzo inclinou-se apenas ligeiramente mais perto, seu olhar inabalável. Ela podia sentir o calor da proximidade, a atração magnética entre eles, o quase momento em que os limites poderiam se dissolver completamente. Seu peito apertou. Sua mente gritou tanto sim quanto não. A linha era clara, era proibido. E ainda assim,
Seus rostos estavam quase, mas não completamente, se tocando. Uma respiração poderia ter fechado a distância. Um batimento cardíaco poderia ter quebrado a contenção. E por aquele instante, Helena sentiu tudo o que havia escondido. A curiosidade, o fascínio, os perigosos estímulos do desejo se alinharam perfeitamente com a intensidade silenciosa irradiando de Lorenzo Devonte. Mas então ele se inclinou para trás, quebrando o quase momento com precisão. Não bruscamente, não cruelmente, mas o suficiente para lembrá-la de que a linha existia, que o jogo era perigoso e que mesmo o fascínio carregava consequências. A respiração de Helena voltou, trêmula e irregular. Ela baixou o olhar para o colo, seu peito arfando, sua mente um turbilhão de euforia e medo. A tensão persistiu, elétrica e viva, mais potente agora do que Clear's Throat jamais havia sido. E naquele silêncio carregado, ela entendeu algo profundo. A combustão lenta havia começado de verdade. Isso não era mais curiosidade, não mais observação. Clear's Throat. Este era o reconhecimento silencioso de poder, proteção e desejo. Tudo envolto em uma atenção que nenhum dos dois podia controlar totalmente. No entanto, ambos reconheciam de maneiras não ditas. Pela primeira vez, Helena Amaro sentiu a borda inebriante de ser vista, de ser notada, de ser desejada da maneira mais sutil e perigosa possível. E ela percebeu que era impotente para se afastar. Helena Amaro sempre soubera que famílias guardavam segredos, mas ela nunca imaginou o peso que um podia carregar antes que ele quebrasse o ar ao seu redor. Começou sutilmente. Uma fotografia vislumbrada em um canto sombrio do Devonte Lounge. Uma carta dobrada deixada brevemente sobre a mesa. Um nome sussurrado e interrompido antes que ela pudesse ouvi-lo completamente. A curiosidade a picou, corroendo a cautela cuidadosa que ela mantivera desde a primeira noite em que pisou na casa. Ela não conseguiu se conter. Quem é aquele? Ela perguntou suavemente, apontando para uma fotografia emoldurada na lareira. Os olhos escuros de Lorenzo seguiram seu movimento, sua expressão ilegível. Ele não respondeu imediatamente, e o silêncio se esticou, tenso, sufocante, carregado de implicação. Aquilo, ele disse finalmente, sua voz baixa, deliberada, é porque algumas portas nunca deveriam ser abertas. O pulso de Helena acelerou. A maneira como ele disse, calmo, mas carregado de autoridade silenciosa, fez seu estômago se retorcer com partes iguais de medo e fascínio. Ela soube instantaneamente que qualquer verdade por trás daquela fotografia era mais do que uma história. Era um legado, uma linha traçada em sangue e poder que havia Clear's Throat definido o nome Devonte por décadas. Ela se inclinou mais perto, cuidadosa para não provocar suspeita, cuidadosa para não cruzar os limites invisíveis que ela havia aprendido a respeitar. Eu não entendo, ela sussurrou. O olhar de Lorenzo fixou o dela, inabalável, quase penetrante. Você realmente quer? Ele perguntou. Não havia julgamento, apenas o peso da verdade pairando como uma lâmina. Porque algumas verdades, uma vez conhecidas, mudam tudo, e alguns erros, ele pausou, e o ar pareceu engrossar ao redor dele, não podem ser desfeitos. As mãos de Helena se apertaram no colo, sua mente disparou. Ela havia sentido a atração de sua presença, o fascínio, o perigo magnético que pairava entre eles desde o primeiro encontro. Mas isso era algo mais profundo, algo que ela não podia controlar. Ele se moveu ligeiramente, estendendo a mão para a fotografia, embora sem tocá-la. O gesto era sutil, mas transmitia tudo. Aviso, revelação e uma demanda tácita por compreensão. Aquele homem, ele disse, os olhos fixos na fotografia, foi o maior rival de meu pai e minha família, meu pai. Eles tomaram decisões que moldaram não apenas a cidade, mas as vidas de todos que cruzaram nosso caminho. Helena sentiu um arrepio. Ela conhecia a reputação de Lorenzo.
Ela sentira o poder invisível que comandava salas, dobrava pessoas e silenciava conversas. Mas ela nunca havia percebido a verdadeira extensão do legado que ele carregava, o peso de decisões tomadas muito antes de ele existir. Decisões que ainda lançavam sombras sobre cada canto de Ravenport. Por que você está me contando isso? Ela sussurrou, sua voz tremendo. Porque, ele disse, virando seu olhar penetrante para ela. Você já faz parte deste mundo, quer saiba ou não. E cada escolha que você faz, cada momento que você hesita, carrega consequências muito além do que você imagina. O coração de Helena batia forte. Ela sentira fascínio. Ela sentira perigo. Ela sentira a atração de sua presença, mas agora ela sentia a gravidade de seu mundo, a realidade das apostas, das consequências e das correntes invisíveis que o prendiam e a todos próximos a ele. Ela engoliu em seco. Medo e intriga se entrelaçaram dentro dela. Isso não era mais apenas atração, não mais apenas tensão de combustão lenta. Isso era sobrevivência. Isso era poder. E era impossível ignorar. A expressão de Lorenzo suavizou-se quase imperceptivelmente, embora a sombra do perigo nunca deixasse seus olhos. Eu não compartilho isso com todos, ele disse. Mas você deveria saber porque suas escolhas, sua curiosidade, sua própria presença afetam mais do que apenas você. Helena sentiu seu pulso acelerar ainda mais. Ela percebeu plenamente e de forma aterrorizante que o fascínio por Lorenzo Devonte não era mais uma questão de desejo. Era uma questão de estar entrelaçada em um mundo do qual ela nunca poderia se afastar. E naquela sala silenciosa e sombria, cercada pelos resquícios da história familiar e segredos que moldaram vidas inteiras, Helena entendeu algo profundo. Ser notada por Lorenzo Devonte era um privilégio e um risco, e não havia como voltar atrás. A noite havia se estabelecido sobre a propriedade Devonte, densa com sombras e murmúrios silenciosos. Helena Amaro passara a noite movendo-se cuidadosamente, observando, contendo-se, sempre ciente dos limites invisíveis que Lorenzo Devonte estabelecia sem uma palavra. No entanto, agora, no santuário privado do lounge, esses limites pareciam pulsar com eletricidade, provocando-a, desafiando-a, atraindo-a. Ela estava arrumando papéis na mesa polida, fingindo estar ocupada, suas mãos tremendo um pouco. Ela sentiu antes de ver a sutil mudança no ar, a atração que vinha crescendo desde o primeiro olhar deles do outro lado da mesa. Então ele estava ao lado dela, não alto, não com um anúncio, apenas ali, e o espaço ao redor dele parecia mudar, contraindo-se, denso com controle e consciência. O pulso de Helena acelerou. Cada instinto gritava para ela recuar, para preservar a contenção cuidadosa que ela havia mantido por semanas. No entanto, a atração magnética dele era impossível de resistir. Cuidado com isso, Lorenzo disse baixinho, sua voz suave, medida, deliberada. Ele estendeu a mão não agressivamente, não de repente, mas com precisão absoluta. Seus dedos roçaram os dela enquanto ele ajustava o papel que ela segurava. Foi infinitesimal, quase acidental. Mas para Helena foi devastador. O calor de sua mão, a pressão deliberada e controlada, enviou uma onda de choque por todo o corpo dela. Sua respiração falhou. Seu peito apertou. Ela podia sentir sua consciência, seu foco, seu controle, tudo envolto em um pequeno toque. Ela olhou para ele, olhos arregalados, coração batendo forte. Ele não a olhou com desejo. Não exatamente. Era mais profundo, mais intenso. Uma curiosidade perigosa. Uma posse silenciosa que não deixava espaço para a pretensão. Você não deveria estar aqui sozinha, ele disse, seu olhar fixando-se no dela. Não um aviso, não um comando. Uma afirmação. Fato absoluto. As mãos de Helena tremeram ligeiramente enquanto ela dobrava os papéis de volta ao lugar. Ela tentou acalmar a respiração para lembrar-se da razão, das regras,
da cautela, mas não conseguiu. O primeiro toque havia desfeito semanas de compostura cuidadosa. Ela se sentia exposta, vulnerável, mas totalmente fascinada. O ar entre eles engrossou. O mais tênue roçar de seus dedos demorou mais do que o necessário, deliberado o suficiente para inflamar cada terminação nervosa, mas controlado o suficiente para mantê-lo proibido. Cada centímetro do corpo de Helena reconheceu a tensão, o perigo magnético, a combustão lenta que vinha se formando desde o primeiro contato visual. Lorenzo inclinou-se ligeiramente para mais perto, não invasivamente, não agressivamente, mas o suficiente para que ela sentisse a atração da proximidade. Seu coração disparou. Desejo, fascínio, medo. Eles se entrelaçaram dentro dela de uma forma que ela nunca sentira antes. Você sente isso também? Ele disse suavemente. Quase um sussurro, não uma pergunta, um fato. Seus olhos, escuros e ilegíveis, prenderam os dela de uma forma que apagou a sala ao redor. A respiração de Helena falhou. Sim, ela sentia. Ela vinha sentindo desde o primeiro jantar, desde o primeiro olhar. Aquela amarra invisível, a atração perigosa por ele, não era mais apenas em sua imaginação. Era real, e a aterrorizava tanto quanto a emocionava. Lentamente, deliberadamente, ele retirou a mão, deixando-a tremendo, mas desejando, ciente de que o limite havia sido testado, e a linha havia se movido um pouco. Ela havia sobrevivido, mas por pouco. E naquele pequeno momento roubado, Helena entendeu algo que não havia se permitido admitir. Que o toque de Lorenzo Devonte era um aviso, uma promessa e um despertar de uma vez só. Perigoso, magnético, proibido, e ela era impotente para resistir. A noite do lado de fora da propriedade se aprofundou, sombras se estendendo longas pelo chão. Helena sentou-se, as mãos ainda formigando onde seus dedos haviam roçado os dela, o coração batendo, a mente girando. Ela sabia que isso era apenas o começo. Um toque já havia mudado tudo, e a combustão lenta, antes invisível, agora era inegável. A noite havia ficado densa e pesada sobre Ravenport. As luzes da cidade lançando reflexos longos e fraturados nas ruas molhadas pela chuva. Dentro da propriedade Devonte, o silêncio fora frágil, quase sagrado, até que se quebrou. Helena Marrow tentava se acalmar após o primeiro toque, revivendo cada movimento sutil, cada olhar controlado, cada momento impossível que havia deixado seu pulso acelerado. Ela não percebera o quão apertado estava prendendo a respiração até que uma sombra na beira do corredor a assustou. Passos deliberados, pesados. Fora do lounge privado, eles pararam e Helena sentiu o familiar arrepio de perigo que a assombrava desde a primeira vez que ela notou a presença protetora de Lorenzo. Lorenzo apareceu ao lado dela, silencioso, quase como se estivesse esperando a ameaça chegar. Ela mal teve tempo de notar a mudança no ar antes que ele se movesse, posicionando-se entre ela e a porta com controle sem esforço. Sua presença sozinha parecia curvar o espaço ao redor deles. Fique atrás de mim, ele disse baixinho, não como uma sugestão, mas como uma ordem que não admitia argumentos. O coração de Helena disparou. Ela queria recuar, se esconder, encolher-se do peso invisível de sua autoridade. Mas algo sobre o perigo, sobre a ameaça lá fora, tornava a atração por ele. Mais forte, irresistível. Os passos se aproximaram. Uma figura apareceu, silhueta contra a luz fraca do corredor. A respiração de Helena falhou. Ela reconheceu o perigo instantaneamente. Não um estranho, mas alguém com conhecimento do Império Devonte. Alguém que sabia como se mover silenciosamente, como atacar sutilmente. Os olhos de Lorenzo se estreitaram, escuros e precisos. Ele não levantou a mão imediatamente. Ele não precisava. Sua aura sozinha era suficiente para fazer o intruso hesitar.
E ainda assim, Helena sentiu a tensão enrolar-se ao redor dela como um fio elétrico. Cada terminação nervosa ciente das apostas. Vá embora, ele disse, voz calma, suave, mas com camadas de autoridade. Agora! O intruso parou e, por um batimento cardíaco, a sala ficou suspensa, carregada, elétrica, perigosa. Então, com um relutante passo para trás, a sombra recuou, deixando apenas a memória de um dano potencial em seu rastro. O peito de Helena arfava. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela tentava recuperar o controle. Ela havia sobrevivido ao encontro, sim, mas ela percebeu com um arrepio frio o quão perto o perigo sempre espreitava quando Lorenzo estava por perto. E ainda assim, ela não queria que ele a deixasse. Ela não queria que a tensão entre eles se quebrasse. Lorenzo se virou para ela, os olhos ilegíveis, mas mais suaves agora, reconhecendo tanto seu medo quanto seu fascínio. Você precisa entender, ele disse baixo e deliberado. Este mundo, ele não perdoa a ignorância. Ele não perdoa a hesitação. E ele certamente não perdoa a curiosidade sem cautela. Helena assentiu, engolindo em seco. Ela havia entendido o perigo antes. Ela havia sentido a atração magnética do fascínio. Mas agora ela sentia com uma clareza que fazia seu pulso trovejar. Estar perto de Lorenzo era ser protegida e ser marcada. Cada olhar, cada movimento sutil, cada toque que se demorou mais do que o necessário fazia parte de um jogo que ela mal começara a compreender. E ainda assim, apesar do medo, apesar do perigo, apesar dos limites invisíveis que ele havia traçado tão meticulosamente, ela se sentiu inclinar-se mais perto, não fisicamente, não abertamente, mas emocionalmente, sutilmente, atraída pela gravidade protetora de sua presença. O intruso havia partido, mas a consciência da ameaça permaneceu, invisível, mas palpável. Helena percebeu que o perigo nunca estava longe de Lorenzo Devonte, e qualquer um que se aproximasse dele, qualquer um. Ela não podia resistir, seria arrastada para ele também. Seu pulso diminuiu ligeiramente enquanto ela encontrava seus olhos novamente. Não havia necessidade de palavras. A mensagem era clara, a combustão lenta entre eles, a tensão, o desejo. O perigo magnético estava agora entrelaçado com a dura realidade de seu mundo. E para Helena Marron, a emoção e o terror eram indistinguíveis. A casa havia caído em um silêncio. Até a cidade lá fora parecia mais silenciosa, como se Ravenport prendesse a respiração. Helena Marron sentou-se sozinha no lounge privado, suas mãos firmemente unidas no colo, a memória da ameaça iminente ainda correndo por suas veias. Seu pulso diminuiu apenas ligeiramente, mas sua mente estava acelerada, assombrada por um único pensamento. Lorenzo Devonte. Ela não percebera o quanto de espaço ele havia reivindicado. Não apenas na sala, não apenas em seu mundo, mas nos cantos de sua mente que ela havia guardado tão ferozmente. Cada olhar, cada toque sutil, cada limite deliberado que ele havia traçado, permanecia como uma sombra da qual ela não conseguia escapar. E então ele estava lá, não anunciado, não barulhento, apenas presente, encostado na porta, a luz fraca projetando sombras sobre os planos nítidos de seu rosto. Ele não falou. Ele não precisava. O ar mudou assim que ele entrou. Helena, ele disse suavemente, baixo, quase hesitante. Foi a primeira vez que ela ouviu incerteza ou algo parecido em sua voz. Ela engoliu em seco, as palavras presas na garganta. Lorenzo, ela sussurrou, mal audível, mas sua voz ecoou pela sala silenciosa. Ele se aproximou, cuidadosa, deliberadamente, diminuindo parte da distância invisível entre eles, sem cruzar os limites que ele havia estabelecido tão meticulosamente. Você não deveria estar pensando em mim, ele disse, embora seu olhar traísse a verdade.
Ele estava pensando nela também. Sempre, seu coração apertou. Eu, eu não consigo parar. Ela admitiu, sua voz tremendo. Mesmo quando eu sei que deveria, mesmo quando eu sei o perigo. Um sorriso tênue, quase imperceptível, puxou os cantos de sua boca. Perigo, ele ecoou suavemente. Não está apenas lá fora, Helena. Está aqui, está em nós. Seus olhos escuros cintilaram com algo que ela não conseguia nomear. Aviso, fascínio, desejo e posse, tudo envolto em um só. Ela olhou para baixo, envergonhada, mas incapaz de se impedir de roubar um olhar para ele. Clear's throat. Eu sei, ela sussurrou. E eu não quero parar de sentir isso. Por um batimento cardíaco, o mundo pareceu pausar. A expressão de Lorenzo suavizou-se, mas a tensão nunca deixou sua postura. Ele se aproximou lentamente, deliberadamente, parando apenas o suficiente para manter o limite entre eles, e ainda assim perto o suficiente para que ela sentisse o calor, a gravidade controlada de sua presença. Você é imprudente, ele murmurou, embora não houvesse reprimenda em sua voz. Apenas verdade, curiosidade, fascínio, Clear's throat, desejo. Tudo isso. Você usa como armadura e ainda assim, ele pausou, deixando as palavras suspensas, uma promessa perigosa no ar. Você não tem ideia no que está se metendo. Helena sentiu seu peito apertar. Ela queria encolher-se, recuar, manter o controle cuidadoso que ela praticara por tanto tempo. E ainda assim, ela não o fez. Ela não conseguia. Algo na atração lenta e deliberada de sua presença, a intensidade em seus olhos escuros, a fez inclinar-se um pouco para ele. Eu não me importo, ela sussurrou. Mesmo que seja perigoso, eu quero isso. Eu quero você. Eu não posso fingir o contrário. Pela primeira vez, o olhar de Lorenzo Clear's throat vacilou, suavizou-se. Uma sombra de algo ilegível cruzou sua expressão, algo raro, algo íntimo. E naquela mudança sutil, Helena percebeu a verdade. A linha entre fascínio e perigo era mais tênue do que ela imaginara. E ainda assim, por todo o poder que ele exercia, por todo o perigo que o cercava, por todas as regras invisíveis de seu mundo, ele ainda não a havia afastado. Ele se aproximou apenas uma fração, o suficiente para que o quase toque, o calor da proximidade, a combustão lenta da tensão permanecesse entre eles, provocante, perigoso, proibido. Confesse, ele disse suavemente, quase um sussurro. Me diga tudo o que você está sentindo, Helena. Não há como se esconder de mim. Sua respiração falhou. Ela queria falar, derramar tudo em palavras. Mas palavras não eram suficientes. Em vez disso, ela se permitiu encontrar seu olhar plenamente, deixando seu medo, desejo e fascínio brilharem em seus olhos. E naquele silêncio, aquele silêncio carregado, elétrico e íntimo, Lorenzo entendeu. Ele não precisava tocá-la para saber o que ela sentia. Ele não precisava falar para reivindicar sua atenção, seu fascínio, seu coração. E Helena, pela primeira vez, permitiu-se sentir completamente impotente, exposta e totalmente atraída Clear's throat, pelo homem que poderia destruí-la ou salvá-la. Com a mesma respiração, a noite lá fora se estendeu longa, as luzes da cidade refletindo no vidro polido. Mas dentro, o tempo parecia parar. Confissões não precisavam de palavras. O desejo não precisava de permissão. E os limites eram testados e respeitados. Frágeis, mas inquebráveis. Helena Amaro percebeu algo profundamente perigoso. Ela já estava perdida. Perdida no fascínio, perdida no desejo, perdida em Lorenzo Devonte, e ela não tinha intenção de encontrar seu caminho de volta. A sala estava silenciosa, quase dolorosamente assim. O suave zumbido da cidade lá fora falhando em alcançar a quietude dentro da propriedade Devonte.
Helena Amaro estava ao lado da janela do chão ao teto, observando a chuva riscar as luzes da cidade, seu reflexo se fundindo com o caos brilhante de Ravenport. Ela se sentia presa entre dois mundos, a segurança que conhecia a vida toda e a gravidade perigosa e inebriante de Lorenzo Devonte. Suas mãos tremiam ligeiramente, não do frio, mas do peso da decisão que a oprimia. Ela fora avisada por Sofia, pelas regras invisíveis do mundo de Lorenzo e por sua própria intuição, que o fascínio vinha com um custo, que o desejo podia ser tão letal quanto uma bala se ela fosse descuidada. No entanto, a atração que sentia por ele era inegável, uma força que ela não podia resistir nem ignorar. Cada olhar, cada toque, cada quase confissão permanecia em sua mente, repetindo-se infinitamente, atraindo-a para mais perto apesar do perigo. A presença de Lorenzo apareceu atrás dela antes mesmo que ela o ouvisse. Ela não se virou imediatamente. Ela podia sentir a intensidade controlada dele, perto o suficiente para que seu pulso disparasse, mas medida o suficiente para que ela soubesse que os limites permaneciam intactos. "Você tem pensado", ele disse suavemente, não acusando, não comandando, apenas afirmando uma verdade que ela não podia negar. Ela exalou lentamente, virando-se para encará-lo. Seus olhos escuros tinham a intensidade usual, o magnetismo, mas também algo mais profundo esta noite. Um desafio, um teste, um convite sutil. Clear's throat. "Eu tenho", ela o admitiu, sua voz tremendo ligeiramente. "E eu não sei se deveria." Ele se aproximou, o espaço entre eles carregado, e Helena sentiu seu coração gaguejar. "Deveria", ele ecoou. "Você pensa que o desejo é algo para o qual você precisa de permissão?" Ela olhou para baixo, envergonhada e emocionada ao mesmo tempo. "Não é isso, é o perigo, o risco. Eu fui avisada, Lorenzo. Eu sei o que seu mundo, o que sua vida acarreta." Sua expressão suavizou-se apenas ligeiramente, mas o fogo em seus olhos nunca diminuiu. "O perigo existe quer você se aproxime ou se afaste", ele disse baixinho. "A escolha não é sobre evitá-lo. A escolha é sobre se você o abraça ou o deixa definir você de longe." Seu pulso trovejava. Ela percebeu então que esta não era apenas uma decisão sobre proximidade, sobre tentação, sobre fascínio. Era uma decisão sobre poder, sobre confiança, sobre entregar uma parte de si mesma a um mundo que ela mal entendia, mas para o qual já havia sido atraída. Ela começou, mas as palavras falharam. Ela queria expressar tudo: o medo, o fascínio, o desejo, a saudade, mas nada parecia suficiente. Lorenzo inclinou a cabeça, estudando-a, e naquele olhar, ela sentiu todo o peso dele. O homem cuja presença havia reivindicado sua atenção, cujos limites invisíveis haviam testado sua contenção, cujo toque havia despertado algo que ela nunca soubera. "Você sabe o que isso significa, não sabe?" Ele murmurou, sua voz baixa e deliberada. "Estar perto de mim, estar comigo, não é apenas tentação. É escolha e suas consequências." A garganta de Helena apertou. Ela sabia tudo. O perigo, as apostas proibidas, o potencial de mágoa e caos. E ainda assim, naquele momento carregado e silencioso, ela percebeu que não se importava. Ela não podia se importar. "Eu escolho estar com você", ela sussurrou, sua voz frágil, mas inabalável. "Mesmo que seja perigoso, mesmo que seja proibido, eu quero isso. Eu quero você." As palavras pairaram entre eles, elétricas e vivas. Os olhos de Lorenzo escureceram, uma intensidade lenta e controlada, radiando dele como uma força tangível. Ele não se moveu imediatamente. Ele permitiu que as palavras dela penetrassem, ressoassem,
reivindicassem o momento completamente. E então, com precisão deliberada, ele fechou a última fração de distância, sua mão roçando. A dela, não uma carícia, não uma reivindicação, mas um reconhecimento silencioso, uma promessa, um aviso e, acima de tudo, um reconhecimento da escolha que ela havia feito. Helena sentiu o peso de sua decisão, emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Ela havia entrado voluntariamente em seu mundo, aceitado o perigo, abraçado o fascínio e se rendido à combustão lenta que a consumia desde o momento em que o conheceu. E Lorenzo, ele a permitiu escolher. E ao fazê-lo, ele reivindicou o inevitável, o entrelaçamento de seus destinos, desejo e perigo, irreversível, inebriante e mortalmente belo. As luzes da cidade lá fora cintilavam contra o vidro riscado pela chuva, um espelho da tempestade de emoções dentro da sala. E naquele instante frágil e de tirar o fôlego, Helena Marrow soube que nada seria o mesmo. A noite havia ficado densa e pesada sobre Ravenport. O brilho neon da cidade refratava-se pelas ruas molhadas pela chuva. Dentro da propriedade Devonte, o ar parecia elétrico, como se cada sombra, cada tremeluzir da luz das velas, carregasse o peso do desejo e do perigo. Helena Marrow movia-se pelos corredores com elegância cautelosa, sua mente um turbilhão de pensamentos. A escolha que ela fizera de abraçar Lorenzo Devonte, de entrar voluntariamente em seu mundo, permanecia em seu peito como um pulso do qual ela não podia escapar. Cada olhar, cada memória de seu toque, cada limite invisível que ele havia traçado exigia a atenção. E ainda assim, um desconforto persistente a incomodava. Um sussurro de traição que ela ainda não conseguia nomear. Lorenzo apareceu silenciosamente, como se as próprias sombras lhe tivessem dado forma. Ele se aproximou com uma graça calma e controlada. A mesma presença que a fascinara e a aterrorizara desde o início. Ele parou a um fôlego de distância, o leve cheiro de sua colônia misturando-se com a luz âmbar do corredor. "Você está pensando nele?" Ele perguntou baixinho, sua voz baixa, medida, mas carregando o peso da acusação. Helena piscou, o coração disparando. "Não", ela sussurrou, embora a verdade fosse complicada. Houve sussurros, momentos de dúvida, pequenos testes de lealdade que ela não entendera. Mas ela já havia feito sua escolha, e ainda assim não podia negar o medo que vinha ao entrar totalmente em seu mundo perigoso. Os olhos de Lorenzo escureceram. A tensão entre eles engrossou, palpável e magnética. "Não minta para mim", ele disse, aproximando-se ligeiramente. O ar entre eles era tenso, cada terminação nervosa em seu corpo, ciente da carga invisível. "A tentação está ao nosso redor, Helena. Nesta cidade, nesta vida, em cada promessa sussurrada de que alguém levará o que é meu ou seu se você vacilar." O pulso de Helena acelerou. Ela queria recuar, se esconder da intensidade, da força magnética que ameaçava arrastá-la para baixo. E ainda assim, ela sentia a atração, a inegável atração dele. "Eu não vacilei." Ela sussurrou, mal audível. Eu estou com você." Seu olhar suavizou-se apenas ligeiramente, embora o fogo da posse permanecesse. "Palavras são fáceis", ele murmurou. Ações são o que importa." Antes que ela pudesse responder, o mais tênue som, uma porta rangendo, uma sombra se movendo, a alertou. Alguém havia entrado no corredor. Helena congelou, sentindo o perigo imediatamente. O mesmo instinto que a guiara desde seu primeiro encontro com o mundo de Lorenzo. Lorenzo reagiu antes mesmo que ela percebesse. Ele se colocou na frente dela, corpo tenso, olhos examinando o corredor escuro, cada músculo contraído, cada sentido em alerta. Helena sentiu a emoção do medo misturar-se com o desejo, um coquetel perigoso que fez seu pulso trovejar. O intruso parou,
sentindo a presença de Lorenzo, hesitação tremeluzindo em sua postura. E então ele recuou, desaparecendo na escuridão, deixando Helena tremendo, mas ilesa. Lorenzo se virou para ela, expressão ilegível, e ainda assim ela podia sentir a intensidade irradiando dele. Ele, a força magnética de sua presença, que se tornara impossível de resistir. Você entende agora? Ele perguntou baixinho, quase gentilmente. A tentação não é apenas um perigo abstrato, é real, é imediata. E a traição? Seu olhar perfurou o dela, afiado, controlado, mas inegavelmente íntimo. A traição pode vir de qualquer um, mesmo de dentro. Helena sentiu o peito apertar. Ela o havia escolhido. Sim, mas agora ela entendia a gravidade daquela escolha. O desejo não era uma corrente gentil. Era uma tempestade. Uma tempestade que ameaçava consumir tudo. Destruir o controle frágil que ela havia trabalhado tanto para manter. Seus lábios tremeram enquanto ela sussurrava. Eu não vou te trair. Eu não consigo. A expressão de Lourenço suavizou-se por um instante brevíssimo, quase imperceptível, mas a tensão nunca deixou seu corpo. Ele estendeu a mão, não a tocando completamente, mas roçando seus dedos apenas o suficiente para lembrá-la da amarra invisível que os unia. Você é minha, ele disse baixinho. Não possessivamente, não duramente, simplesmente e irrevogavelmente. E naquela única afirmação de poucas palavras, inseparável de sua existência, e que seu fascínio de combustão lenta havia se tornado uma realidade perigosa e inebriante que ela não podia mais negar. Lá fora, a chuva caía mais forte, ecoando a tempestade que havia começado entre eles, uma de desejo, perigo e a frágil linha entre a confiança e a traição. A tempestade fora de Ravenport espelhava o tumulto dentro de Helena Maro. A chuva batia nas paredes de vidro da propriedade Devonte, riscando as luzes da cidade em linhas irregulares de ouro e vermelho. Mas lá dentro, toda a atenção estava focada em Lorenzo Devonte. Sua presença magnética, escura e consumidora. Helena estava em frente a ele, o coração batendo forte, a respiração superficial. Semanas de tensão, fascínio, perigo e desejo haviam levado a este momento. Cada olhar, cada limite invisível, cada toque roubado foram um prelúdio para o inevitável, o momento em que a escolha colidiu com a consequência. O olhar de Lorenzo fixou-se no dela, profundo, inabalável, uma tempestade contida na clareza de seus olhos escuros. Helena, ele disse baixo e deliberado. Tudo o que sentimos, cada risco, cada desejo. Chega a isso. Você está disposta a cruzar a linha? Seus lábios tremeram enquanto ela engolia em seco. Ela havia sido tentada, testada, ameaçada, seduzida pelo poder, pela proteção, pelo perigo que ele carregava como uma sombra viva. E ainda assim ela o havia escolhido. Cada momento de fascínio, cada batimento cardíaco atraído por ele, cada atração silenciosa havia sido uma declaração. Eu estou, ela sussurrou, voz firme apesar do tremor em seu peito. Eu escolho você, Lorenzo. Tudo de você, o perigo, o desejo, tudo. Pela primeira vez, a expressão de Lorenzo suavizou-se. Não completamente, não totalmente, mas o suficiente para ver a rara vulnerabilidade por trás da intensidade controlada. Ele se aproximou e Helena sentiu a atração dele, a gravidade de sua presença, mais poderosa do que nunca. Ele estendeu uma mão deliberada e imponente. Então você entende, ele murmurou, que uma vez que cruzamos essa linha, não há volta, não há segurança, não há inocência restante. Apenas nós e o mundo que tentará nos separar. Helena colocou a mão na dele. O calor, a força,
A sutil reivindicação de posse enviaram arrepios por seu corpo. Ela não se encolheu. Ela não hesitou. Ela conhecia os riscos e os aceitou. Lentamente, Lorenzo diminuiu a distância entre eles. Não agressivamente, não imprudentemente, mas com a precisão que havia definido cada interação que eles compartilharam. Cada movimento, cada mudança sutil carregava intenção. Ele não precisava de palavras. Ela sentiu tudo no peso de seu olhar, o magnetismo controlado, a combustão lenta que os consumira a ambos por semanas. Suas testas se tocaram primeiro. Um gesto gentil, quase cerimonial, que carregava a intimidade de todos os seus momentos roubados. Então, finalmente, os lábios se encontraram suavemente a princípio, testando, reconhecendo, selando a amarra invisível que os unia emocionalmente muito antes desta reivindicação física. Helena ofegou suavemente, sua mão deslizando para o peito dele, sentindo o poder sólido e inegável sob seu terno feito sob medida. Ele respondeu com paciência, com controle, deixando-a definir o ritmo mesmo enquanto ele guiava a intensidade. A tensão de combustão lenta que a assombrava agora se acendeu totalmente, uma conflagração de desejo, perigo e romance proibido. Você pertence aqui, Lorenzo murmurou contra os lábios dela, voz baixa, quase reverente. Comigo, só comigo, você entende? O pulso de Helena disparou, seu coração ecoando em seus ouvidos. Eu sim, ela sussurrou, as palavras de promessa e uma rendição. A tempestade lá fora intensificou-se, mas dentro o mundo havia se contraído para um único momento perfeito. A união proibida de duas almas atraídas pelo fascínio, perigo e um desejo que nenhum dos dois podia resistir. As mãos de Lorenzo traçaram seus lados, cuidadosas, mas reivindicando, enquanto Helena se derretia na atração magnética dele, a mistura perfeita de proteção e posse. Cada limite que eles haviam respeitado até agora borrado, deixando apenas a verdade inegável. Eles estavam irrevogavelmente ligados em corpo, mente e coração. E naquela sala carregada, íntima e iluminada pela tempestade, Helena Amaro entendeu plenamente o que ela sempre soubera. O fascínio podia se tornar amor. O perigo podia se tornar proteção. E o desejo, sombrio, proibido e inebriante, podia se tornar o fundamento de uma união que nem o mundo, nem o destino podiam desfazer. Ela se permitiu render completamente, sabendo que a combustão lenta, a tensão, o fascínio finalmente haviam encontrado seu clímax nos braços de Lorenzo Devonte. Lá fora, Ravenport rugia com tempestade e chuva. Lá dentro, a combustão lenta finalmente acendeu-se totalmente. Ai! União proibida, escura e requintada, nascida do desejo, perigo e inevitabilidade. A história de Helena e Lorenzo. Seu desejo proibido, seu perigo, seus corações entrelaçados. Este é apenas um capítulo dos segredos que Ravenport guarda. Se você foi cativado pelo mundo deles, não deixe a história terminar aqui. Assine agora e mergulhe mais fundo nas sombras, onde a paixão queima mais forte que o perigo. E o amor não segue as regras.